Graça e paz, amadas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Raabe. Eu acho que vale muito a pena você aproveitar esses minutinhos para aprender sobre essa mulher. É uma história muito peculiar e vocês vão entender por quê. Antes de nós falarmos diretamente sobre a Raabe, eu quero falar sobre em que contexto histórico ela se encontra na Bíblia para a gente conseguir entender qual foi a importância dela. Pois bem, após o povo de Israel sair do Egito com Moisés, e vagarem no deserto por 40 anos, Moisés foi recolhido por Deus e Josué passou a ser o líder do povo de Israel. Enfim, o nosso Deus deu a autorização, deu a ordem para que o povo de Israel assumisse, pegasse a terra que era prometida deles novamente, de volta, para eles. Pois bem, Josué enviou 2 espias à terra de Jericó, que é onde Raabe, a nossa personagem de hoje, morava. Pois bem, eles eram espias e eles chegaram lá infiltrados, para conferir como era a guarda, os portões, a segurança, para que o povo de Israel pudesse traçar uma estratégia de como invadir aquela cidade da melhor maneira possível. Pois bem, só que o rei ficou sabendo desses espias e eles tinham se hospedado na casa da Raabe. E a palavra do Senhor vai dizer que Raabe era uma mulher prostituta. Você não ouviu errado, não. Raabe era prostituta e foi lá onde eles se esconderam. O rei mandou que alguns guardas fossem ao portão, à casa de Raabe, para pegar, esses espias. Só que a Raabe conseguiu esconder eles no telhado, ela conseguiu esconder eles de uma maneira que esses soldados não conseguiam encontrá-los. E ela ainda disse para eles: olha, segue naquela direção que eles foram por ali. E aí os soldados seguiram aquela direção que ela falou, Após ela conseguiu enganar, esses soldados. Quando os soldados já estavam bem longe, ela chamou eles e falou: olha só, eu bem sei quem são vocês e quem é o seu Deus. Eu já ouvi falar de tudo que ele tem feito. Eu fiquei sabendo que ele abriu o Mar Vermelho. Eu fiquei sabendo que vocês já entraram em outras cidades e que Deus colocou, a cidade na mão de vocês. Eu bem sei quem é o Senhor, o seu Deus. Ela declarou, ela proclamou quem é o Deus de Israel. Naquele momento ela reconhece quem é o Deus de Israel. Então ela chegou e falou para eles o seguinte: olha, eu sei que o seu Deus já colocou na mão de vocês essa cidade de Jericó, e eu sei que aqui não vai restar nada quando vocês invadirem. Mas assim como eu salvei a vida de vocês, eu também peço que vocês livrem a casa do meu pai, a mim, os meus pais, os meus irmãos e as minhas irmãs. E ela conseguiu fazer com que eles fugissem e chegassem novamente às tendas, onde eles estavam. Ali o povo de Israel chegasse em segurança. Bom, a gente vê que lá no capítulo de número 6, verso 22, nós vemos que eles cumpriram com essa promessa. E Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então eles assim cumpriram a promessa e livrou a família inteira de Raabe de tudo aquilo, daquela invasão, e a família dela foi salva. Nós vemos aqui que Deus usou o improvável. Quem diria que uma mulher prostituta poderia fazer um benefício tão grande quanto livrar, aqueles 2 soldados espias de Israel, do povo de Deus? É óbvio que Deus, ele usa quem ele quer, ele faz tudo da maneira que ele quer, ele confunde, os fracos para confundir os fortes. O nosso Deus, ele usa as pessoas como ele quer, ele faz tudo da forma que ele quer, e são coisas que não tem como a gente explicar. Quem diria, quem imaginaria que uma prostituta poderia livrá-los, esses espias, das mãos do rei de Jericó naquele momento? Ninguém, Pois é, mas Deus, ele usa o improvável mesmo. Deus, ele quer usar as nossas vidas, Deus quer usar. Às vezes nós temos essa questão de nos inferiorizar. Ah, Senhor, mas eu não sei falar, mas eu não sei cantar, mas eu não sei pregar. Mas o Senhor, ele capacita. O Senhor, ele não pega uma pessoa já pronta. Ele tem o maior prazer em fazer com que essas pessoas ganhem entendimento, que essas pessoas possam se fundar na palavra dele. E é ele quem prepara. Não somos nós que devemos chegar já pronto para fazer a obra do Senhor. Então, para dar continuidade e finalizar aqui a história de Raabe, você acha que acabou por aí? Que ela simplesmente salvou a família e está tudo bem?
Pois é, mas a coisa foi muito mais além do que a própria Raabe, eu creio eu, poderia imaginar. Vamos ler agora, vamos lá para o Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo mesmo. Aí você vai me falar, uai, mas o primeiro capítulo, o verso de número 1, vai falar sobre a genealogia de Jesus. É isso mesmo. Raabe, ela teve um parentesco com Jesus. Vamos ler aqui no verso de número 5, vai falar assim: Salmão gerou de Raabe, ou seja, Raabe casou com o filho de Israel. Ela se casou e gerou a Boaz. Eu não sei se vocês se lembram desse nome, Boaz. Boaz é aquele homem, aquele gentleman que casou com Ruth. Ruth vai ficar para uma outra ocasião que eu vou explicar também. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Ruth, que também foi uma mulher de Deus. Então Raabe gerou um gentleman. Quando a gente estuda o livro de Ruth, quando a gente estuda quem foi o filho dela, a gente vê quão bondoso e quão educado foi o filho dela. Então, assim, ela se casou, ela saiu daquela vida, ela não permaneceu no erro. É assim que ela reconheceu quem foi o Deus de Israel, ela não permaneceu no erro. Ela foi embora, ela se juntou ao povo de Israel, ela se casou, ela gerou um filho, e que filho! E assim, da sua descendência, nasceu Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, Jesus Cristo tem em sua genealogia uma prostituta. Né? Isso nos faz refletir que ninguém é melhor do que ninguém, que não é porque alguém cometeu um pecado que foi um escândalo que todo mundo soube, né, que ela é mais pecadora do que talvez nós que cometemos um pecado que ficou só entre nós e Deus. Né? Escutei isso esses dias de uma missionária que eu respeito muito, missionária Isa Reis, sobre isso, de nós julgarmos o pecado do outro que foi escancarado, mas quantos pecados também nós cometemos que ficou só entre nós e Deus? Né? Então, assim, isso nos faz, nos mostra que ninguém é melhor do que ninguém e que o nosso Deus, ele usa quem ele quer e na hora que ele quer. Então, assim como Deus usou essa mulher e transformou a vida dessa mulher, eu também te convido a proclamar a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus que transforma, assim como ele transformou a vida dessa mulher, ele também pode transformar a sua vida. Você hoje pode estar no pó, você hoje pode estar se sentindo desmerecida, mas a graça do nosso Senhor Jesus, pelo sangue que foi derramado na cruz, te faz mais que vencedores, te faz justificados nele. Então entrega a sua vida a Cristo e deixa ele fazer a obra na tua vida. E você vai ver o quão grande é esse nosso Deus e o quanto ele pode fazer na sua vida. Amém? Fiquem todas na paz do Senhor.